Ok, estamos de volta aqui nos estúdios. Estou com a transmissão já aberta, abrimos um pouquinho antes para fazer alguns testes. Tá? Você que nos acompanha aí, que já está aí nas redes sociais também conosco. E você ouvinte da Rádio Pajuçara, estamos aqui hoje, tá, com o professor, palestrante Flávio Ferreira, e que vai trazer um tema aí bem legal, bem interessante, para que a gente possa conhecer mais um pouco, tá, que é a constelação familiar. O Hermi já falou aqui com a gente, que já ouviu falar, mas não sabe nem para onde pende, né, Hermi? É verdade, já ouvi falar, mas não tenho conhecimento profundo não. Quero saber a partir de hoje o que se trata mais sobre aí da constelação familiar. E quem pode participar, quem está aí, né, espaço aberto para poder participar dessa constelação. Já mando um abraço aqui a Gediana Nunes, Josvaldo Barros, o grande corretor Josvaldo. O Mochê Dayan, um abraço sempre aqui nos acompanhando. A Adriana também, um abraço, Adriana, para você. Alexandre Henrique, o Genilson, um abraço para você. O Edson Dantas, Gil Melo, algumas pessoas que já estão conosco. Viver, Sorrir, Amar entrou aqui conosco. Claro, seja bem-vindo, tá? Ao Papo Saúde. Gratidão. Tá? Que é sempre uma honra receber convidados aqui conosco para poder colaborar, né, com a missão do Papo de Saúde, que é levar essa educação em saúde, levar temas que sejam relevantes para a nossa população, né? Uma bela de uma missão, né? E aqui eu sou o primeiro agraciado, porque eu sempre aprendo mais um pouquinho, né? Aquilo que o Hermi tava falando, né, Hermi? A gente abre sempre com uma mensagem, a mensagem de hoje falava, e o Hermi já estava indo para aquela linha, né? Que a gente tem que sempre se abrir o aprendizado. Verdade. É o que acontece com muitos de nós que trabalhamos como terapia, né? Como terapia, nós tratamos muitos clientes, mas a gente acaba se tratando também. O primeiro a ser tratado. É o primeiro a ser tratado. Aprendendo a lição, né? Nós somos os primeiros a ouvir aquilo que estamos orientando, né? Então é um propósito maravilhoso, fantástico. A cada dia é muita evolução, é expansão de consciência e do que vale a gente passar por essa vida sem expandir a nossa consciência, né? E é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Que bom, pô. Eu queria, antes de tudo, pedir para você se apresentar para as pessoas que talvez não te conheçam aí, né? Sei que muita gente já te conhece, principalmente no setor da educação. De onde veio o professor, terapeuta, né? Flávio Ferreira. Então, eu trabalho com a terapia integrativa, que inclusive foi aceita, né, agora como uma das terapias integrativas do SUS, que é a constelação sistêmica familiar. Eu trabalho nessa área há mais ou menos 2 anos, 3 anos, que eu conheci constelação sistêmica familiar. Eu, na verdade, fui me tratar um problema de saúde e acabei me apaixonando e descobri, fui para fora, fui estudar para me tornar um terapeuta na área. Eu sou formado em administração, atualmente eu curso letras e há 8 anos eu trabalho com o desenvolvimento humano, né, com cursos voltados a relacionamento interpessoal, falando um pouco de coach, de PNL, de marketing pessoal, e entender o mundo das pessoas, entender a parte mais profunda do ser humano sempre foi o grande tesão, né, da coisa. Então eu me descobri, me achei nessa área, e aí eu entendi que o meu propósito de fato era não só me ajudar, como quando eu conheci constelação me ajudou, mas poder ajudar as pessoas com essa prática fantástica que são as constelações, e nós vamos poder entender, tirar dúvidas, né, da população sobre isso. Poucas pessoas de fato conhecem a constelação sistêmica aqui em Arapiraca. A constelação ela é recente, digamos que ela tem entre 70 e 80 anos, né? Foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Helling. Recente. Deixa eu fazer uma parte. Sim, você entrar aí, o Hermi vai perguntar. Você é lagoano, arapiraquense? Sou lagoano, sou arapiraquense, né? Viajei um pouco aí, estive em algumas outras cidades aqui mesmo do estado, até fora também, para estudar, mas voltei para Arapiraca, porque um bom filho sempre retorna, né, à sua casa. Arapiraca tá bem, porque a turma tá voltando. É verdade. Legal. Quando sente saudade do cuscuz, a gente volta, né? Então, como eu falava, a constelação, primeiro que as pessoas
quando fala assim, constelação, remete muito a uma coisa, tem a ver com estrela, com signo, as pessoas... Agrupamento. Né? É algo meio místico, né? Muita gente remete a algo meio... Exato, as pessoas sempre me questionam, tem a ver com signo, constelação e tal, estrela... Olha, o astral, né, astrologia, astronomia, as pessoas perguntam muito. Mas na verdade, esse nome constelação, ele é emprestado justamente da astrofísica, né, da astronomia, e remete a posicionamento, né? Remete a posição que nós nos encontramos dentro de um sistema, e esse sistema é justamente o sistema familiar, né? Será que nós ocupamos de fato o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar? Nós, enquanto filhos, estamos nos colocando dentro do nosso sistema como filho? Vocês vão poder entender isso, o ouvinte vai poder entender isso mais adiante. Vocês vão entender, por exemplo, o problema, o emaranhamento que causa você, enquanto filho, se colocar na posição de pai dentro da família ou na posição de mãe, o quanto isso dificulta o processo de desenvolvimento, do seu desenvolvimento, da sua prosperidade. Então vocês vão entender o quão sério é isso. Eu vou dar alguns apartes, que tem algumas coisas que são muito interessantes. Realmente, às vezes a gente não percebe, não é? Exatamente. No nosso dia a dia, quando a gente sai desse comportamento de filho, né, e às vezes vai para o comportamento de pai ou de mãe. Exatamente. Essa questão do posicionamento está muito ligado a uma lei da hierarquia, né? Bert Hellinger ele trabalha, na verdade a constelação é a união da hipnoterapia, da terapia em grupo e a psicanálise. Então, e ele usa também a terapia dos campos morfogenéticos, né? Que vai muito para a área da física quântica, que é uma da medicina quântica, que é uma área estudada por um pesquisador chamado Rupert Richel, que é um inglês que já fez inúmeros experimentos fantásticos. E essa questão da hierarquia, do posicionamento, ela está dentro de uma das leis do Bert Hellinger, que é justamente essa lei da hierarquia diz que quem vem primeiro, quem chega primeiro ao mundo tem prioridade, né? E aí, na verdade, volta aquilo que a gente tanto fala, a importância de respeitar os nossos pais, porque eles vieram primeiro e eles nos deram o bem mais precioso que nós temos, que é a vida, né? Eles permitiram que nós pudéssemos vir ao mundo. Então, não importa a formação que você tenha, o nível de conhecimento que você tenha, que muitas vezes... Ou onde você chegou, né? Materialmente e tal. Porque o que a gente percebe muito nos meus atendimentos é algumas pessoas que se tornam mestres, doutores, e até muitas vezes na área da psicanálise, da psicologia, muitas vezes invertem os papéis, né? Não importa onde você chegou, a sua mãe sempre vai ser sua mãe, ela veio primeiro, o seu pai sempre vai ser seu pai, não importa quem ele seja, né? Não importa o que aconteceu também, porque às vezes a gente escuta muito um papo de lamentação, mas poderia ser diferente, meu pai era ignorante, minha mãe me batia, a gente trabalhava de roça, a gente vê muito isso no interior, eu não fui incentivado a estudar, eu não fui incentivado a ler, e a gente entra muito na coisa da lamentação, do coitadinho, e a gente esquece de que eles deram o que eles tinham, né? Naquele momento eles tinham aquele grau de consciência e eles estavam dando o melhor pra gente, né? Exatamente. Às vezes a gente não estava percebendo que era o melhor que e o mundo que eles viviam era aquele mundo. Exatamente. Né? A cada dia é um mundo diferente, tudo está se renovando, né? E é preciso realmente uma boa consciência e uma aula assim como profissional para poder a gente absorver essa lição e esse sentido da constelação e familiar. Exatamente. Então, uma das frases que eu ouço muito, né, não de maneira direta, mas de maneira mais sutil, é que, poxa, poderia ter sido diferente, né? E aí a gente raciocina de maneira filosófica. Será que você no lugar deles, você com a condição que eles tinham, com o estado de consciência que eles tinham, fariam diferente? Né? Então é preciso que a gente se coloque e tenha esse processo de empatia para se colocar no lugar do outro, né? Principalmente no lugar dos nossos pais. Então, a constelação ela vem refletir um pouco sobre, não só sobre essa questão hierárquica,
que é uma ponta aí do iceberg, que é os estudos da constelação. Sistêmico justamente porque nós, como eu falei no início, tem a ver com o campo sistêmico, né? O Bert, ele descobriu que a nossa família, a partir do momento que nós nascemos, nós recebemos uma carga morfogenética, né, do nosso sistema familiar. Então, existem até alguns dados de pós-Bert, né? Jacob Schneider, por exemplo, que é um seguidor de Bert, que coloca muito as situações em que nós herdamos pelo menos 60% dos nossos dos nossos karmas, eu posso dizer assim, uma expressão emprestada aí da religião, nós devemos ao nosso sistema familiar. Então, a nossa hierarquia aí familiar, avós, pais, pelo menos até a 7ª geração passada, nós herdamos carga positiva e negativa. Seriam também as cargas genéticas, né? Isso. E o que seria, de fato, como é que isso se dá? Então, o Bert, ele percebeu que a partir do momento que nós entramos dentro do sistema, tudo que é produzido de informação positiva dentro daquele sistema chega para você como fosse. Tudo que é produzido de maneira negativa chega para você como possibilidade de correção. Então é como se você chegasse com propósitos de poder corrigir aquilo. E enxergar esses propósitos de correção deixa a vida mais leve. Você consegue carregar o fardo. Você sairia da faixa do sofrimento, sairia da dor, exatamente, de lamentação, né, de culpa, de julgamento, né, para dizer eu sinto muito e caminhar. Né? Tomar para si, ser você mesmo, porque é um dos grandes enigmas aí da sociedade. Será que você é você mesmo? Será que nós somos, né, nós, na nossa essência, será que nós não somos massa de manobra? Será que nós não somos zumbis aí? Nós estamos nessa matriz de controle? Então, muitas vezes entramos num processo de reclamação e esquecemos assim um pouco da nossa essência. Então, a constelação, ela vem tratar dessas questões, né? Aquilo que está no meu sistema familiar, que foi produzido antes que eu chegasse ao mundo, de positivo, vai me dar força, e aquilo que não é tão positivo chega para mim como possibilidade de correção. Então, durante um processo de constelação, nós conseguimos diagnosticar, né, e solucionar, por meio de algumas palavras de cura, alguns problemas que reverberam na vida daquela pessoa de maneira inconsciente, porque muitas coisas aconteceram antes de eu chegar nesse mundo, né? E por meio do campo morfogenético e da própria carga genética, né, que vai passando de geração em geração, nós recebemos essas influências. Nós tivemos, entre vários experimentos, um dos experimentos do Rupert Sheldrake, muito interessante, ele fez com ratos e ele percebeu algo muito interessante. O que ele fazia? Ele colocava ali na ratazana, né, ele fazia que ainda não estava grávida, podemos assim dizer, ele colocava um determinado cheiro na jaula, né, borrifava ali um perfume na jaula, e ao mesmo tempo que borrifava, ele dava um choque naquelas ratazanas ali, que ainda eram jovens, e isso se repetiu durante vários meses. Cada vez que borrifava um cheiro, dava-se choque nelas. E aí percebeu-se que os filhotes, né, os filhotes dessas ratazanas que nunca receberam choque, a partir do momento que sentiam o cheiro daquela fragrância, os batimentos cardíacos deles aumentavam. Então tinha toda uma sinapse ali que fazia ele sentir algo que ele não vivenciou. E isso ia até os filhos desses filhotes também tinham a mesma, só com a fragrância, a mesma reação, só com a fragrância, a mesma reação da ratazana, né, ao borrifar aquela fragrância, né? Interessante. Outra fragrância não ocasionava isso. Então percebeu-se que nos ratos isso acontece pelo menos em 3 gerações, né? Estudos recentes, a gente nunca para de estudar, porque a constelação de fato é muito nova, a gente pode dizer assim, em relação a outras áreas,
diz que no nosso caso, no caso da espécie humana, isso reverbera pelo menos até a 7ª geração. Porra, então, muita coisa. Se a gente for fazer um cálculo aí... Deixa eu puxar um pouquinho para um exemplo prático, para a turma compreender melhor. Vamos supor que uma pessoa, como você colocou, esteja se comportando, ela é a filha mais nova, sim, e ela esteja lá inconscientemente, não percebe, esteja adotando a posição de um pai. Por exemplo, o pai faleceu, ou a mãe faleceu, e aí de repente começa, é muito comum, né? Você perder seu pai ou sua mãe, né? Vem a falecer e a família toda tem que se movimentar. Sim. Isso já aconteceu até com pessoas próximas a mim. A família tem que se movimentar para resolver as coisas. Sim, né? Exatamente. E aí de repente aquela pessoa fica lá 1 ano, 2, tendo o comportamento de seu pai. Seu chefe. Né? Seu chefe agora, e não, agora eu tenho que... Isso gera complicações. Então, é justamente esse comportamento. Para o filho dessa pessoa, né? Para os netos, é por aí, né? É por aí. Um dos problemas que, inclusive é um dos problemas que existe muito aqui, eu tenho atendido muito aqui em Arapiraca, mas assim, é claro, no Brasil inteiro. O que é que acontece? Usando esse exemplo que você colocou, às vezes quando alguém da família, o pai, por exemplo, né, como você colocou, vai embora, faleceu, muitas vezes um filho, né, por amor à mãe, e a gente chama, o Bert falava até que é o amor exagerado, o amor que adoece, ele abdica de sua vida, sim, da sua vida, da sua possível família, da sua vida profissional, e ele assume aquela família para si. É como se a filha ou o filho casasse com essa mãe energeticamente. E é muito interessante que esse filho ele não consegue namorar, ele não consegue manter um relacionamento com outra pessoa. Toda pessoa que chega vai embora por algum motivo. Por quê? Porque ele está casado energeticamente com essa mãe. Ele adotou aquela posição do pai na íntegra. E é interessante que a pessoa sai para trabalhar, ela ajuda nas despesas de casa, ela reclama dos irmãos, né? Começa a corrigir. Isso. Ela tem todas as atitudes desse pai que se ela não percebe. E ela não percebe. Ela não percebe. O mais incrível é que ela não percebe. E existem pessoas que já vivem isso durante tantos anos que, nossa, é um processo muito complexo às vezes para sair dele. Porque ela não consegue se desvincular dessa mãe. Para ela, deixar essa mãe e seguir, constituir a sua família, é praticamente um crime. Né? Ela compra de fato a família toda para si. Né? E isso é um dos casos que a gente percebe muito. Tanto... Isso traduzindo é uma questão de uma preocupação exagerada. Isso. Né? Isso. Porque se a gente for perceber, se a gente for olhar pelo ponto de vista de espécie, né, nós percebemos que no reino animal, todas as espécies, se a gente pegar, por exemplo, uma galinha. A galinha ela tem os seus pintinhos ali, ela choca, tem os seus pintinhos ali no puleiro. E ela cuida para que o cachorro não chegue perto, uma cobra, algo. E ela cuida daqueles pintinhos, alimenta tudo que ela acha. Por mais que você coloque farelo ali, tudo que ela acha, ela traz para esses pintinhos. Mas chega um determinado momento que esses pintinhos crescem, né? Eles viram, cada um vai procurar o seu próprio alimento, cada um precisa se defender, cada um vai constituir a sua família. Isso acontece em todas as espécies. Então, é um movimento natural no nosso planeta. Nascer, crescer, sair de casa, constituir a sua família, pagar suas contas, sabe? Progredir, né? Sair debaixo da saia da mãe. Isso acontece em todas as espécies. E o que tem acontecido na raça humana, na espécie humana, é muitas vezes não entender esse processo, né? E permanecer vinculado. E aí, muitas vezes, isso reverbera em doenças psicossomáticas, né? Muitas vezes, quantos estudos estão sendo desenvolvidos aí de câncer, né? Porque minha mãe teve um câncer, porque a minha tia, minha avó teve um câncer, e a pessoa inconscientemente, né, também se sente na responsabilidade de ter, né? Começa a criar uma doença psicossomática. Alimentar. Exatamente. Alimentar aquela coisa. Eu já percebi muito isso, né? Pessoas que chegam e que a gente conversa realmente. Eu peguei um caso, acho que o ano passado, né? E nesse caso a gente percebia
que os exames não se enquadravam, tá entendendo, como diagnóstico de câncer, mas a pessoa dizia a todo custo que tinha câncer. Aí a gente vai estudar e na conversa que eu tive com ela, a gente vai ver que teve um familiar que teve há 2 anos atrás e que desde esse momento ela disse que também ia ter. E de lá pra cá a vida dela mudou, ela só vivia sendo internada e tendo problemas. E aí a gente teve que fazer um trabalho, um esforço enorme, né? Mas foi um caso que a gente teve que ir para cirurgia para a gente poder fazer biópsia, mas as coisas não era aquela coisa clara, né? Não era um diagnóstico claro. Mas a gente percebia esse componente, né? Que a pessoa ali, ela... Exatamente. E aí a pergunta, por que você tem que ter? Né? Se a sua tia teve, a sua mãe, a sua avó e tal, tá, foram elas, né? Ficou no passado. Obrigatoriamente você pode mudar seus hábitos, você pode mudar os seus hábitos. Nós somos, Rafael, desculpa, já bem sabe disso, nós somos aquilo que nós comemos, né? Então você pode mudar seus hábitos, tantas coisas que você pode fazer. Esses multifatores, né? Como a gente fala aqui do cigarro, tem milhões de substâncias, já cancerígenos e outras coisas mais. A gente fala da questão, né, da alimentação, né, que já tem um impacto. O Brasil tem um número de obesos enorme, cada vez mais em idades mais precoces. A gente já sabe que a obesidade está inclusa em uma gama de patologias, não é? A gente tem outras coisas como atividade física e, acima de tudo, né, a questão desses comportamentos, né? Exatamente. Que eu acredito que aí a constelação pode auxiliar, porque é um comportamento realmente que você coloca e muitas vezes não percebe. Exatamente. Eu já tive pessoas próximas que desenvolviam um padrão de comportamento e percebia. No caso da mãe, filho, é muito comum às vezes que um filho desenvolva esse comportamento de não querer sair de casa. Sim, tá? sim. Ele pode chegar naquela idade adulta, não querer trabalhar e não querer avançar, né? E a mãe ou o pai pode alimentar isso no processo da manutenção, ou é óbvio, tem todo esse processo. Isso interfere? Sim. Será que essa relação aí dentro da família vai... Na verdade, a constelação, quando nós colocamos uma constelação para alguém, quando eu vou atender alguém, ela é muito... como é que eu posso dizer? Cada constelação ela me surpreende, né? Porque ela traz resultados, assim, coisas, ela aponta situações incríveis. A gente chama que a gente brinca até dizendo que às vezes a constelação é o pulo do gato, né? Ela chega a um determinado resultado, a um determinado diagnóstico de uma maneira muito rápida, nós podemos dizer assim. Na primeira sessão a gente já consegue identificar muita coisa. Mas, trazendo esse exemplo que você colocou, existe muita, inclusive recentemente eu atendi uma pessoa que estava passando por esse problema, com dificuldade de sair de casa. Flávio, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe, eu não consigo, as coisas não têm dado certo para mim. Tudo que eu faço dá errado. Errado. Eu quero fazer um concurso, quero ir para fora, quero estudar e tal. É como se tivesse alguma coisa que me prendesse. E aí quando a gente volta uma constelação, vai um pouquinho para o passado, a gente percebe que nesse caso, nesse exemplo em si, nós percebemos que essa pessoa, um homem, um menino, um jovem, assim que a mãe dele o teve, ele precisou ficar internado, ele foi separado da mãe, ela não o amamentou, ele ficou muito tempo internado, né? Ficou até na incubadora e tal. E esse tempo de ficar só, esse tempo que ele ficou só, o que definitivamente ele não tomou a mãe, né? Porque a importância de estar junto ali, primeiro existe o desvínculo, nós não temos mais aquele lugar na nossa barriga quentinho, gostoso, recebemos útero, ali, né? O útero, né? Tá guardadinho. Tá guardadinho. Primeiro existe o desvínculo, então é o primeiro trauma, né? Depois nós precisamos, e aí o Bert diz que justamente tomar a mãe é que nos dá energia de prosperidade, nós precisamos ser alimentados ali, e quando isso é cortado, existe esse corte aí de vínculo, pode haver um trauma sistêmico no sentido de que esse jovem ele fica sentindo essa falta e esse medo de ir, né? Esse medo de sair debaixo da saia da mãe, como a gente fala no popular, né? De arriscar a vida. Então, por isso esse sentimento, por que eu não saio e tal? Mas a minha mãe diz, vá,
pode sair, pode ir, fica à vontade, né? Impulsiona. E por que as coisas dão errado? Então, muitas vezes as coisas dão errado porque inconscientemente você justamente tem esse medo. Né? Você tem esse medo de perder, né? Porque você já perdeu. Né? Mas a matriz estava lá. É diferente de contribuição, de contribuir com aquilo que os pais, que a mãe já fez pela pessoa. É diferente de uma contribuição de volta. Sim. Congela aí, 1 minuto para eu mandar um alô para a turma aqui que está interagindo, senão daqui a pouco a gente não consegue. Um abraço aí para a Adriana Carla, boa tarde a todos, a Selma Pereira tá conosco, a Márcia Nunes, a Cátia Valéria, um abraço para você, doutora Cátia, Josimar Farias, Arlete Gino, José Antônio, o Gêmeos Vitório, a Eliane Magalhães, o Luiz Carlos, a Eliane diz boa tarde, a Lucila Pinheiro lá em Salvador, o Talvandes Batista, a Teodorine Souza, Neide Galdino, o Alberto Oliveira, o Edmilson Félix, um abraço para você, Edmilson, tá lá no sul, acompanhando a gente, Vazão Vanderlei, Raul Gonçalves, Alaí Brito, William Stagino, Adriana Maria, Ana Oliveira, Tadeu Brandão, um abraço, Tadeu que estudou comigo, um abraço para você, Tadeu, grande psiquiatra, Fátima Barbosa, Fátima diz, boa tarde, Jean, excelente trabalho, abraço, o Tâmio Gomes, Fernando lá em Goiânia, acompanhando sempre a gente, Nazário Silva, e o José Carlos, um grande médico, também homeopata, um abraço para você. Então, vai lá, faz a tua pergunta comigo de novo. Sim, é diferente de uma retribuição, de um retorno, de um agradecimento. É algo mais que esse filho pode ter com os pais, com a mãe, por exemplo. Então, a gente precisa pensar que agradecimento é esse, Sim. Né? Porque, vê só, nós recebemos dos nossos pais a vida, né? Os nossos pais nos deram a vida. Primeiro, nós não vamos ter nunca como retribuir, né, no mesmo nível isso que nós recebemos, que é a vida. Então, por mais que nós tentamos retribuir materialmente, nós não vamos conseguir. O que preenche esse sentimento de troca, de retribuição, é justamente esse filho, ele progredir, ele prosperar, ele ter uma vida íntegra, ele constituir a sua família ou não, mas ser bem resolvido financeiramente, ele ter sua profissão. Não existe pagamento maior para um pai, né, do que esse filho desvincular e prosperar no sentido não só financeiro, mas em vários outros sentidos. Tanto é que quando, por exemplo, a sensação de ter um neto, eu ouço muito isso de pacientes que são mais velhos, ou não, mas que têm um neto. Nossa, que sensação fantástica, é mais fantástica até de quando eu tive um filho, porque o filho, né, dessa pessoa está pagando por meio de outra vida. Então isso é prosperar também. É uma transferência, uma transmissão, né, daquela essência, né? Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com eu preciso pagar o que o meu pai fez por mim. Pagar como? Retribuir como? Às vezes... E acontece muito, a autocobrança disso. Isso, né? Às vezes os nossos pais só querem que a gente prospere, que a gente siga. O reconhecimento, né? Gratidão, acho que... Exatamente. E a gente percebe muito filho hoje confundindo, querendo mandar na vida do pai. Porque eu percebo isso muito em casos de separação. Filho que acha, olha que coisa interessante, às vezes nós achamos que nós temos o direito de opinar, de dizer o que é melhor para nossa mãe, de dizer o que é melhor para o nosso pai. Mamãe, deixa papai deixa mamãe, né? Invadir o campo do outro. Porque eu sei, porque eu tenho um relacionamento bem... Quem é você, né? Você é maior verdadeiramente que sua mãe. Quem chegou primeiro? Né? Nessa história. Então, será que é a vontade da sua mãe deixar seu pai? Será que... Entende? Então, às vezes a gente... É uma inversão de valores, uma troca de papéis, e isso causa o que a gente chama de emaranhamento sistêmico. É uma bagaceira danada. É uma bagaceira. É uma bagaceira danada. Né? Então, isso é o que Bert Helling diz... está dentro da lei de troca, né? As 3 grandes leis de Bert é a do pertencimento, a hierárquica e a do equilíbrio, do dar e do receber, que é uma outra lei que a gente percebe muito que causa esse tipo de desordem. E o que é essa questão do equilíbrio entre o dar e o receber? As pessoas, para você permanecer vinculado a alguém, né,
se você for a fundo, você vai perceber que você precisa manter o equilíbrio de troca para que você permaneça vinculado. Porque é interessante que quando nós entramos numa relação, isso acontece muito no meio feminino, me desculpem mulheres, mas é porque realmente acontece muito com vocês. Eu recebo algumas pacientes que dizem mais ou menos assim: poxa, mas eu faço tanto por ele, por aquele homem, eu mando mensagem, dou bom dia todos os dias, eu dou atenção, dou carinho, dou amor, mando presente, faço isso, faço aquilo, e eu não recebo nada em troca, né? E eu não quero receber nada em troca. O importante é eu fazer, tanto faz, eu faço, e aí quando ele quiser, mas não é bem assim, né? Todas as vezes que nós damos um sentimento, principalmente contratos de relacionamento, no fundo a gente espera algo em troca. Então, as relações elas são construídas com esse equilíbrio do dar e do receber. Então, não há relação saudável quando não existe, por mais simples que seja, o devolver, né, por aquilo que eu fiz. Seja de uma forma mais ignorante ou mais grotesca, mas é a forma do outro devolver. Então, essa história de que eu faço, eu não espero do outro, isso não existe, né? No fundo, a gente tem que estar no grau de evolução muito grande. No fundo, a gente quer atenção, a gente quer carinho, né? Você percebe, Fábio, fica melhor o relacionamento quando há esse movimento de ir e vir, essa troca é essencial? Sem dúvida, sem dúvida. Os casais, eles acabam tendo prosperam, né? Prosperam no amor, prosperam de fato nos sentimentos, no relacionamento. Essa coisa, eu digo que é a história da carochinha, né? Essa coisa de dizer, não, eu faço, o outro faz quando ele quer. Quando achar por bem, né? Quando achar por bem ele faz, isso... Ou me trata bem um dia, me trata mal 10, vai ficar tudo... Tá tudo certo, né? Algumas pessoas dizem. Então é preciso haver esse equilíbrio aí de troca, né? E é interessante também, já uma outra coisa que eu percebo ainda dentro dessa lei é que a tendência, quando nós nos doamos demais a alguém, quando nós damos demais, a tendência do outro, que não pode retribuir, é fugir. Olha que coisa interessante. Quantas vezes eu ouvi, e aí de forma até grotesca, eu fiz tanto por aquele filho da peste, eu fiz tanto por ele e ele me deixou. Onde está o problema? E chega chorando, conversando comigo. Eu disse, olha, o problema está justamente nesse fazer tanto. Porque na maioria das vezes, nós percebemos que daquela toca não vai sair com ele. Nós percebemos que o outro não vai retribuir, não está retribuindo, não tem o teu perfil, não vai te fazer feliz, mas mesmo assim a gente insiste, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E o outro recebe tanto, e a tendência de quando nós recebemos muito e não devolvemos, a tendência é a gente se contrair e sair da relação. Por isso que muitos aí acabam traindo, buscando outra pessoa. E muitas vezes a outra pessoa está no nível dele, não dar tanto. Porque o comentário que eu recebo de alguém que é traído é mais ou menos assim: eu fiz tanto por ele, ele me deixou, e a outra, né, não é feia, é isso, é aquilo, né? Mas tá no nível... mas tá no nível dele. De dar e receber. De dar e receber dele, entende? Por isso que ele foge, por isso que ele sai. Quando nós, por exemplo... Vamos imaginar que o Jean me convida para um jantar, para um almoço, para um lanche, e ele paga a conta. Eu inconscientemente me sinto na responsabilidade de no próximo encontro eu pagar. Retribuir, né? E é assim que funciona, né? Dentro dos relacionamentos, sejam de amizade, seja relacionamento amoroso. Nós nos sentimos na responsabilidade de retribuir aquilo que nós recebemos. E se todas as vezes que o Jean sair pagar a conta, eu vou me sentir desconfortável. E aí, vou mais não. Né? Quando o Jean me chamar novamente, eu digo, poxa, Jean, eu vou inventar qualquer coisa para não ir. Né? Porque ele já não me dá mais espaço para que eu pague, para que eu retribua aquilo que ele está fazendo por mim. E o mais interessante, isso acontece de maneira inconsciente. Você faz e não percebe. Né? É aí onde a constelação entraria, né? Deixa eu fazer para desemaranhar esses... Deixa eu fazer uma pergunta agora bem ampla, doutor. É o seguinte,
Pelas suas explanações sobre a constelação familiar, você falou que há quantos anos existe a constelação familiar? Ela, digamos que ela tem a idade de Bert Helling, né? Do alemão, em média 70, 80 anos. 80 anos. Agora, pode ser um pouco extensa essa pergunta, mas como agora está tendo essa ascensão na constelação, nesse assunto constelação familiar, pela importância que é? Então, a constelação ela está sendo inserida, por exemplo, no meio jurídico para a resolução de causas, né, na vara da família. Inclusive, meu amigo Cláudio, juiz da área lá de Maceió, que se formou comigo, a constelação ela está sendo inserida no meio jurídico e tem resolvido, inclusive foi matéria do Fantástico o ano passado, e tem resolvido questões que a justiça não estava conseguindo resolver, do tipo assim, a herança, né? Vai lá para o julgamento, o juiz diz, toda a herança fica com fulano de tal, vai ficar com você, tá? E será que as brigas acabaram a partir desse momento? Será que está tudo resolvido ali? Ele bateu o martelo e a coisa está resolvida? Os problemas continuam, as brigas, mortes. Quem sabe até mais, né? Quem sabe até mais. Isso, né? Ferro e fogo. Exatamente. Então, esse método lógico ao nosso ver, né, que nós seres humanos construímos, Bert percebeu que não estavam resolvendo algumas questões. É como se a gente vivesse no fantástico mundo de Bob, de Alice no Mundo das Maravilhas, né, dando nó e pingo d'água, como diz meu pai. Então, a constelação ela vem justamente para ir mais a fundo. Né? Se é na questão do direito, vamos entender essa herança, né? Quem deixou para quem? De onde veio? Como ela foi adquirida? E aí, juízes estão implantando essa prática, fazendo reuniões e antes do julgamento, fazendo constelações para poder entender melhor o emaranhado. Quem trabalhou mais, quem lutou mais, né? Exatamente. Na área da medicina, já existem algumas, inclusive uma das consteladoras, minha amiga, médica, em Maceió também trabalha com constelação, mas além dela, muitos médicos em Recife também têm utilizado das técnicas da constelação, por exemplo, para receitar alguns remédios no processo de tomada de decisão. Para poder entender, né, como é que o corpo da pessoa reage a uma determinada substância. E como é que ela pode estar adoecendo, né, por um processo desse, né? Exatamente. A gente já sabe hoje, pela psiconeuroimunologia, a correlação dos nossos estados, dos nossos comportamentos, o meio ambiente, quanto isso pode estar, né, nesse emaranhado familiar, que é onde a gente está desde quando nascemos, né? Exatamente. Então, a ciência ela tem aberto as portas aí, a ciência tradicional, para esses movimentos novos das constelações, que é mecânica quântica, que está dentro de um processo fenomenológico, que as pessoas ainda têm uma certa resistência, mas é interessante. A gente tem resistência para certas coisas que é fenomenológico, mas a gente usa telefone celular, por exemplo, que é sinistro, se a gente for pensar isso há alguns anos atrás, né? A voz poder ser, você falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, seria impossível, né? Seria impossível, né? Então, a constelação também tem sido inserida no meio administrativo, né? Nas instituições, porque a partir do momento que nós formamos uma empresa, nós também estamos criando um campo mórfico daquela empresa e já existem consteladores institucionais, entender porque existem problemas na área de vendas daquela empresa, por que está acontecendo determinados problemas em setores como recursos humanos, como... E hoje relações interprofissionais. Exatamente. É uma coisa... E a constelação também tem auxiliado muito nessa área. Então não para, os estudos não param, já está surgindo uma graduação na área. Aí eu sou formado pela Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, né, que é formada por profissionais do Instituto Imensa Vida lá de Belo Horizonte. E é uma prática assim cirúrgica também, porque nós precisamos realmente passar por uma formação e não parar de estudar, né? Quando eu passo algum tempo sem estudar, é como se eu me sentisse
falta algo nesse negócio. Falta algo, né? Eu vou atender alguém, poxa, o que é que tem de novo? Porque sempre está aparecendo algo novo, né? Nessa... Ok, vamos. A conversa tá boa demais. O tempo seria para ser às 17 horas. Vamos fazer encerrar aí a transmissão, né, pelo Facebook, e vamos para os nossos comerciais e voltamos depois para encerrar esse papo aqui gostoso que nós estamos tendo nessa tarde.